Meus estimados irmãos e irmãs no Cristo e na Virgem Mãe de Deus, há um santo na igreja bastante conhecido, doutor da igreja, mas pouco lido, pouco conhecido e talvez pouco amado, São Francisco de Sales, fundador da Ordem das Visitandinas, com Santa Joana Francisca de Chantal. Eu tenho por ele uma estima, um apreço, uma veneração muito grande. É o santo da doçura, que conseguiu dominar os ímpetos da emoção, da vingança. Ele era um homem colérico, ele era um homem que tinha uma tendência muito grande a se vingar das pessoas, isto antes da conversão, é claro. Ele tinha uma vontade muito grande de anular seus inimigos por meio de gestos abjetos, de grosseria, valentia, um suporte negativo para alguém cristão. E o que aconteceu foi que após a sua conversão, após a sua ordenação sacerdotal, ele trabalhou de tal modo os ímpetos da sua emoção que tornou-se o santo mais doce e paciente. É dito pelos seus biógrafos que existia uma mesinha onde ele atendia as pessoas, e quando foram guardar a mobília como relíquia, notaram que debaixo da mesinha havia muitas marcas de unhas. Era o esforço que ele fazia para dominar a raiva. Era o esforço que ele fazia para conter o ânimo. Era o esforço que ele fazia para não desembocar no outro a chateação com quem ele estivesse conversando. São Francisco de Sales escreveu várias obras, entre elas Palestras Íntimas, que é uma formação maravilhosa para as monjas beneditandinas. Mas ele escreveu um livro maravilhoso, que deveria ser nosso livro de cabeceira, que é o livro Filoteia. Filoteia significa pessoa que ama a Deus. E neste livro, Filoteia, ele trata da devoção e os vários graus de devoção que uma alma pode chegar. Mas existe um grau que chama a nossa atenção aqui, é o grau terceiro, quando ele diz e fala e explica que a nossa devoção, portanto, a nossa adoração, devoção aqui é no sentido de servir a Deus, devoção aqui não se trata de algo passageiro ou ilusório, mas é adoração a Deus, o servir a Deus, que é a devoção que é susceptível ao desânimo, que é a devoção que facilmente fraqueja quando uma graça pedida não é alcançada, que é a devoção a Deus quando algum benefício pedido nos é negado ou a providência dispõe para que nós esperemos. Então, São Francisco de Sales, explicando esse terceiro grau de devoção, ele exorta as almas a terem a santa paciência no Espírito Santo, a entenderem que Deus tem planos que a nossa inteligência não consegue conter, abranger, que Deus nos livra de coisas que nós nem vemos, que Deus nos mantém no centro seguro da sua graça e nós nem percebemos, que o poder de Deus age em nós a cada dia e às vezes nós dormimos sem uma palavra de gratidão. Mas para a alma que quer avançar no caminho da devoção, ou seja, no serviço, no louvor a Deus, é necessário prestar atenção neste grau, onde São Francisco de Sales diz que se torna uma alma que fragilmente decai quando as coisas não lhe vão bem, que facilmente abandona o caminho da graça quando as coisas não saem como esperava. E nós somos assim, não é? Nós somos assim na família, nós somos assim nos relacionamentos, nós somos assim com nossos amigos. De repente um amigo nos surpreende com um comportamento inesperado. A gente não para pensar se naquele dia aquele amigo estava sofrendo algum tipo de pressão pessoal, familiar, interior ou até mesmo espiritual. A gente não quer saber se naquele dia aquele amigo que nos ofendeu estava doente,
estava passando alguma necessidade, estava abruptamente assediado por Satanás, o mal, né? A gente rompe a amizade e rompe de uma vez. Às vezes nós não temos a família que queremos, não temos o matrimônio que queremos, nós não temos o noivado que queremos, nós não temos as indumentárias que queremos, os objetos do lar que nós queríamos, nos falta apreço pela casa que moramos, não nos sentimos bem onde trabalhamos. Então, Santo Afonso Maria de Ligório já dizia isso, que a alma começa a escolher quais graças quer de Deus, sem perceber que para isso Deus a colocou ali, que por conta disso Deus lhe deu o que ela tem. Então, São Francisco de Sales vai dizer que nesse terceiro grau de devoção, a alma facilmente perde a comunhão e a interação com Deus, porque seus pedidos não foram atendidos ou não foram atendidos como lhe apraz. Amados irmãos, isso é uma coisa que acontece muito conosco. Às vezes nós damos uma folga, né, na nossa vida espiritual. Nós passamos uma semana enregelados, né? Passamos uma semana condicionados a não buscarmos a Deus. Passamos uma semana de repouso, né? Retraídos da presença e da graça de Deus. E isso é essa devoção que sofre as demoras de Deus. Isso é fruto da devoção que não coaduna com a vontade de Deus, que não espera Deus agir. Quando nós pedimos uma graça a Deus, o mínimo que nós podemos fazer é lhe dar um tempo para agir. Quando nós pedimos uma graça a Deus, o mínimo que nós podemos esperar é que Ele possa agir no tempo determinado. A gente não pode pedir a Deus a conversão de uma pessoa e esperar que essa pessoa chegue do trabalho transformada, que chegue de um passeio transformado, que chegue de uma viagem, não é? Transformado. A gente não pode pedir a cura de uma pessoa, a menos que seja milagre, e essa doença já ser curada no momento exato que pedimos. Às vezes sim, por conta da intercessão de um santo, de uma intercessão de Nossa Senhora e São José. Quando nós pedimos a conversão de uma pessoa, conversão obedece etapas. Conversão não é comportamento do outro que me agrade. Às vezes nós pedimos a conversão de uma pessoa que ela mude para mim ter paz, para mim ter sossego, para mim ter uma vida melhor, pelo meu bem-estar. Amados irmãos, essa oração jamais será atendida por Deus. Porque o que me interessa não é a salvação daquela pessoa, mas que ela mude para me dar paz, que ela mude para me obedecer no caso dos filhos, que ela mude para ser fiel a mim no caso do marido e da esposa. Nós devemos pedir desinteressadamente a conversão das pessoas. Santa Faustina e também Frei Pio vão falar numa categoria que poucos católicos escutaram: as almas insalváveis. Frei Pio pedia muito para rezar pelas almas insalváveis. E o que são as almas insalváveis? São aquelas pessoas que recusam os meios da graça, as condições que Deus lhe dá de arrependimento, as várias motivações do Espírito Santo para que essa pessoa se santifique, se converta. Então, como que ela caminha para o inferno a largos passos, porque quer. Nós não conhecemos pessoas assim, que não querem a Santa Missa, que não querem rezar, que não querem a palavra de Deus, que não querem estar num grupo de oração, que não querem estar, digamos assim, em comunhão com Deus. Nós conhecemos tantas pessoas assim. Estas almas, São Frei Pio e também Santa Faustina Kowalska vão chamar de almas insalváveis. E nós devemos rezar para que elas se salvem, porque é a vontade de Deus. Ontem eu dizia aqui, tudo que você imaginar que é o céu não é. Por quê? Porque é algo esplêndido, porque é algo magnífico,
porque é algo que transcende. Então, São Francisco de Sales, ao falar nessas almas cuja devoção se abalam pelas intempéries da vida, pelos temporais, não é? Que se abalam pelas notícias que chegam de um paciente enfermo, pela morte de um parente por conta desta Covid, por causa de algum mal feito praticado por alguém, São Francisco de Sales exorta que é preciso retomar o caminho. E é tão interessante que ele diz uma coisa: não precisa recomeçar lá do primeiro grau, continue de onde você parou. Ou seja, num crescente esforço para chegar a Deus, num crescente esforço de ser melhor, num crescente esforço de viver na pedagogia divina. Sim, eu não preciso voltar para o primeiro grau, eu preciso continuar de onde estou. E para isso é preciso que nós tenhamos a consciência da graça de Deus, tenhamos a consciência da ação do Espírito Santo, que nós possamos verdadeiramente caminhar para isso. Eu sinceramente gostaria de sugerir a vocês a leitura desse livro Filoteia, que é vendido na editora Vozes aqui de Fortaleza, para que você possa ter o conhecimento da doutrina de mais um santo doutor da igreja, de mais um santo representante desse mistério maravilhoso que é a espiritualidade católica. Eu iria sugerir a você cada vez mais um aprofundamento na vida de São Francisco de Sales. Um homem tão sábio, foi bispo muito jovem, como que por insistência de seus paroquianos, do próprio Papa que sabia de suas virtudes qualificadas, ele aceitou ser bispo de Genebra para viver o ideal e foi o pai da diocese, e foi o pastor do rebanho. Ele conseguiu unir famílias, ele conseguiu unir comunidades, ele conseguiu com a sua paz e serenidade equilibrar pessoas que estavam desequilibradas, ele conseguiu reconciliação entre inimigos. Olha que maravilha! Você já passou por essa situação de ser a pessoa responsável por duas pessoas inimigas voltarem à paz? Você imitou São Francisco de Sales. Você foi um instrumento da graça como São Francisco de Sales foi. Por isso, hoje, na nossa reflexão, eu gostaria de lembrar esse terceiro termo de devoção de São Francisco de Sales. Uma alma que facilmente desiste de suas graças, facilmente desiste de suas bênçãos, facilmente desiste de seu projeto de vida espiritual. A gente começa uma coisa e não termina, a gente inicia uma devoção e não termina, inicia a leitura de um livro e não conclui, inicia o estudo bíblico e não conclui, porque nós somos esse terceiro grau de que fala São Francisco de Sales, uma devoção morna, sem vida, sem, digamos assim, o fervor necessário para passar para as outras devoções das quais ele vai falando sabiamente e vai preenchendo o nosso coração e vai enchendo o nosso ser. Vamos ficar hoje com essa meditação. Será que a minha adoração, o meu serviço a Deus sofre as pancadas do inevitável? Será que a minha fé sofre as demoras de Deus? Me impacienta, me enerva quando Deus não me atende? Ou eu estou achando que as minhas orações não estão chegando ao céu, não estão sendo válidas, porque o santo também fala nisso na Filoteia. Ou eu estou achando que assim minha Santa Missa, minha adoração do Santíssimo, as minhas primeiras sextas-feiras, agora em julho estamos no preciosíssimo sangue, o texto das batalhas vencidas, que hoje é dia, às 19 horas, a minha devoção a Maria, o meu ofício da Imaculada, o rosário, o texto das Santas Chagas. Se você acha que nada disso está funcionando, você está nesse terceiro grau, explicado por São Francisco de Sales. Uma alma que não sabe esperar a vontade de Deus, que se impacienta, desorienta, perde o prumo, não é? E eu já disse aqui em outras vezes, é uma frase de Santo Agostinho: nenhum vento ajuda a um barco sem direção. Então vamos crescer na devoção a Deus e saber que teremos dias maus, teremos altos e baixos,
teremos dias sombrios, tristes, teremos repugnância por essa terra e pelas criaturas, teremos decepções com pessoas amadas, admiradas, mas não queremos ficar nesse termo que São Francisco de Sales fala, uma fé abalada, uma fé que sofreu naufrágio, uma fé que morreu no meio da adversidade, uma fé que se afogou no meio dos problemas, quando poderia ter nadado em direção à praia da libertação e da graça. Talvez você hoje esteja desanimado. Talvez hoje suas forças estejam diminutas. Talvez eu estou falando para alguém que hoje está sinceramente desanimado, até com Deus e a igreja. Cuidado. É uma cilada do maligno para tirar de você o primitivo fervor, aquela constante consciência de Deus, aquela liberdade dos filhos de Deus de que fala São Paulo. Eu quero falar para você que hoje talvez está desanimado com a sua vida espiritual, com as suas orações. Amados irmãos, as orações não morrem. Tudo que nós rezamos chega a Deus e não morre nos pés de Deus, aos pés de Deus. As nossas orações não morrem, elas são transformadas, transfiguradas, qualificadas, conjuntadas, adaptadas a um plano de Deus. Você está pedindo a Deus, por exemplo, para que alguém da sua família deixe de beber, mas antes de beber tem outra conversão a ser feita, no caráter, no temperamento, na maneira de ser. E por conta disso vem a cura da bebida. Você está pedindo por alguém que está na UTI, como meu irmão, não é? Está no hospital com AVC. Mas lá no hospital eu creio, meu Deus está trabalhando a alma do meu irmão. O meu Deus está fazendo um trabalho que eu desconheço, para que quando ele sai de lá curado, e eu creio que será curado, ele não traga os resquícios, os defeitos dominantes, não é? As coisas que antes eram tão difíceis para a convivência familiar. Então eu estou entendendo esses dias, já vai fazer 2 meses, que meu irmão está internado com AVC e agora pegou Covid no hospital, porque colocam pacientes todos juntos. Eu creio que Deus tem um plano nessa enfermidade. Então Jesus me manda tirar os olhos do AVC, tirar os olhos da Covid do meu irmão e olhar para um plano muito superior, que é a conversão dele, que é a transmutação, né? A mudança, o envolvimento em Cristo, a solidificação em Cristo. Por isso eu lhe convido a rezarmos juntos. Um abraço do irmão Emanuel, da comunidade católica Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia e do santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes.